Tudo bem, pessoal? Nós vamos iniciar agora a primeira bem-aventurança. Vocês podem achar lá em Mateus 5 e eu vou colocar no slide aí para vocês. Bem-aventurados os humildes de espírito ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira característica que eu queria trazer para vocês é que essa bem-aventurança, quer dizer, as bem-aventuranças, elas não foram palavras citadas por Jesus ao vento, sem sequência, sem ordem, sem nada. Não. Elas foram inseridas pelo Senhor Jesus numa sequência lógica e alguns autores até classificam elas como se fosse uma escada onde você vai subindo e vai... Cada beatitude que você vai subindo é um degrau diferente e elas foram colocadas numa sequência lógica. Eu acho interessante que as bem-aventuranças elas começam com bem-aventurados são os pobres, né? Deles é o reino dos céus, e a última também fala que é do reino dos céus quem é bem-aventurado. Então ela inicia de um modo e termina desse mesmo modo. O interessante dessa bem-aventurança, logo no início, que é uma bem-aventurança de esvaziamento. Eu não vou entrar agora principalmente no termo, né, bem-aventurados pobres de espírito, mas nela como um todo, ela é um esvaziamento. É você se esvaziar, é você tirar, é você perder. O interessante é que essa é a primeira que diz que a promessa é presente. As outras as promessas são futuras, né? Então é bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os mansos herdarão a terra. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. São coisas para o futuro, né? Umas para o futuro com Deus, outras até aqui na terra, mas no sentido de não agora, mas uma promessa para o futuro, para depois. E essa bem-aventurança, ela faz isso que eu falei com vocês.Ela começa com uma perda, com esvaziamento. E eu queria, para refletir a ideia dela, lá em Filipenses, olha o que o apóstolo Paulo disse. Filipenses 2, 5 a 9. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Para exemplificar esse esvaziamento, eu acho interessante a ideia que Roosevelt Shedd utiliza no seu livro, né, sobre as bem-aventuranças, A Felicidade Segundo Jesus. Aliás, eu recomendo esse livro é muito bom. Ele diz assim, tenta imaginar um mendigo, uma pessoa que mora na rua, e ela tem os seus pertences lá, ela tem a sua panela, ela tem o seu cobertor, ela tem a sua cama que ela coloca lá. E imagina esse morador de rua saindo para pegar alguma coisa, alguma quentinha, alguma coisa nesse sentido. E você, uma pessoa que tem casa, que tem aonde morar, passa por lá e fala assim, nossa, eu vou roubar alguma coisa dele, eu vou pegar alguma coisa dele. Apesar daquele mendigo, daquele morador de rua, ele ter coisas, ele ter posses no seu bem, na sua mão, aquilo dali não tem valor. Aquilo dali não tem valor. Olha o que o Roosevelt Shedd diz. Esse tipo de pobreza é uma condição em que sua vítima não tem nada para oferecer em troca, porque ninguém deseja algo que semelhante miserável porventura possua. Semelhantemente, a humildade de espírito descreve a pessoa humilde que não tem méritos nem obras que satisfaçam ao próprio eu e que possam ser oferecidos em troca de benefícios que deseja da parte de Deus. Então, assim como Jesus se esvaziou a si mesmo, tomou a forma de um servo, Jesus nos chama, nesse Sermão do Monte, nessa primeira beatitude, a sermos pobres de espírito, a nos esvaziarmos, a nos anularmos,
Porque nada que nós temos em nossa posse, aí você pode colocar qualquer coisa, casa, carro, família, amigos, tudo que nós temos, não são nada. Nós somos como moradores de rua, como mendigos diante de Deus, humilhados, que tudo que nós temos não tem valor para Ele. Tudo que é material da nossa vida não tem valor para Ele. O que tem valor é a nossa alma, é a nossa vida, né? E a vida de cada ser humano, isso tem valor para Ele, aquilo que nós damos para Ele do nosso interior. Então, o pobre de espírito, no primeiro momento, e eu vou destrinchar cada parte desse termo, significa aquele que se esvazia, aquele que reconhece que não tem nada de bom para dar para Deus e simplesmente dá o seu coração, a sua boa vontade, o seu louvor, mesmo sabendo que isso é falho, mesmo sabendo que é pequeno, mesmo sabendo que é miserável. Ele faz que nem o profeta. Eu coloco, nós somos, a nós o coragem e vergonha. Ele faz que nem Jó, que ele coloca a mão na boca e fala, eu tapo a minha boca, porque diante do Senhor eu não posso falar nada. Então o verdadeiro pobre de espírito é aquele que se humilha diante de Deus, é aquele que reconhece que não tem nada. Eu gosto da definição do Dr. Martin Lloyd Jones, voltando à parte da escada, né, da escalada, desse monte que nós vamos subir, que são das bem-aventuranças, e principalmente no Sermão do Monte. Olha um texto que ele coloca em seu livro, Estudos sobre o Sermão do Monte. Eis o monte que você precisa escalar, o elevado nível até onde você deve subir. E a primeira coisa que você precisa entender, ao contemplar esse monte que lhe compete subir, é que você não pode fazer tal coisa sozinho. É que você, por si mesmo, é totalmente incapaz da façanha e que qualquer tentativa nessa direção tão somente serve de prova inequívoca de que você ainda não compreendeu o espírito desse sermão. Então, logo no início do Sermão do Monte, você percebe que o homem natural, aquele que não está em Cristo, não consegue seguir o Sermão do Monte. Ele não consegue ser bem-aventurado no conceito bíblico. Porque o conceito mundano nunca nos chama a nós sermos pobres. Claro que, se você olhar a tradução de alguns homens ao longo da igreja, infelizmente surgiu uma teoria, e Francisco de Assis e tantos outros pegaram essa teoria, até monges, de que pobres de espírito seriam pobres em espírito, seriam aqueles que são pobres materialmente falando, não aqueles que se consideram pobres diante de Deus, que de fato são pobres, né, espiritualmente falando, mas aqueles que naturalmente são pobres. Então há uma exaltação, um louvor na pobreza, como se Deus olhasse para o pobre, por ele ser pobre, trazer favor. Deus não traz favor para o pobre por ele ser pobre, pela sua condição financeira, material, mas pela condição dele de coração, pela condição aquele que é abatido e contrito de espírito. Essa bem-aventurança, essa beatitude, ela não fala sobre ser pobre de espírito no sentido material. Essa nunca foi a visão de Jesus ou aquilo que Jesus quis trazer. O amor ao dinheiro é a raiz de diversos males. O amor ao dinheiro, não o dinheiro em si. Então, uma pessoa que tem dinheiro, que é rica, ela pode muito bem ser pobre em espírito. Ela pode reconhecer a sua pequenez diante de Deus e falar, Senhor, eu não sou nada diante do Senhor. E não colocar o seu dinheiro na frente de caráter, na frente das pessoas, mas reconhecer Deus em tudo e perceber que ela é fraca. E, consequentemente, assim, no outro ponto, uma pessoa pobre, ela pode muito bem ser orgulhosa. Ela pode ser vaidosa, ela pode ser avarenta, de olhar para as pessoas que têm dinheiro e querer ter dinheiro também no sentido da concepção avarento, não no sentido natural de querer melhorar de vida.
mas de viver em função do dinheiro. Então ela é uma murmuradora, ela vive em função do dinheiro, do físico, do natural. Eu queria trazer essa divisão para vocês, que essa beatitude, como foi interpretada ao longo da era da igreja, foi interpretada de forma errada. Jesus nunca focou nessa parte na questão natural. O foco de Jesus era na questão espiritual, naquele que se coloca diante de Deus como fraco, como pobre, como inútil. E não é se tornar fraco, pobre, inútil. Nós somos fracos, pobres, inúteis. O próprio Senhor Jesus falou assim, ó, sem mim vocês não podem fazer nada. Não existe nenhuma coisa que vocês possam fazer sem a minha ajuda e sem o meu auxílio. Nós carecemos da glória de Deus, não há um justo, nenhum sequer. Nós necessitamos do Espírito na nossa vida. Por isso, não existe essa beatitude, você não consegue por ser pobre. Você consegue por ser pobre em espírito, reconhecer a sua própria fraqueza, a sua própria debilidade, a sua própria pequenez, a sua própria burrice diante de Deus. O estranho, tomando esse ponto, é que o humilde, ele não é nem popular na igreja. Infelizmente, a humildade de espírito. Quando você olha a qualidade dos cristãos, e para a sua própria vida mesmo, não julgando as pessoas, mas olhando para você mesmo, para o seu interior, às vezes nós nos assemelhamos mais com o mundo do que com as coisas de Deus. Nós buscamos muito mais, como diz a teoria do coaching, né? Você é o máximo, olha para o espelho e fala que você pode, que você consegue. E tem muito coaching, pastor, né? Que fala, você é menino dos olhos de Deus, mas no sentido de que você tem bondade sobre tudo e você consegue, você tem capacidade. Gente, nada disso é real. Não vamos entrar por esse caminho. Nada disso é real. Nós conseguimos diante de Deus. Tudo que a gente consegue é diante de Deus. Eu acho interessante o apóstolo Paulo, que ele começa a elencar, numa das suas cartas, tudo o que ele tinha de bom humanamente falando. Então ele fala que era judeu, que era fariseu, segundo a lei ele era zeloso, e ele dá todas as qualidades. E depois, aí dando essas qualidades, mostrando aquilo que ele era, mostrando aquilo que ele fez, para a religião, naturalmente falando, ele falou assim, eu considero todas essas coisas como esterco, como refúgio, por causa de Cristo. Tudo que nós temos não é nada. Tudo que nós temos. Pega uma qualidade sua, eu sou muito bom orador, eu toco muito bem, eu jogo muito bem futebol, eu sou um bom engenheiro, eu sou um bom advogado, eu sou um bom médico, eu sou um bom arquiteto, eu sou mexo bem com computador, com eletrônica, eu sou um bom pedreiro, um bom dono de casa. Nada disso. Nada que você faça, nada que você tem vai te qualificar a ser bom, aceitável diante de Deus. Nós somos aceitáveis diante de Deus por Cristo. E quando você reconhece isso, você considera todas as coisas como refúgio. E você vai para Cristo. Você busca em Cristo, e você clama a Cristo, e você reconhece que você não é nada, que Ele é tudo em você. Que tudo de bom que há em você, que você faz, é por meio dEle, é pela mão dEle, é pelo poder dEle e pelo agir dEle. Lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías disse, os jovens se cansarão, eles correrão e se cansarão. Mas aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Só aqueles que estão no Senhor. Por si só você não vai se renovar. Ele pegou uma figura de um jovem que está no primor da forma física, mesmo esse vai se cansar. Mas aqueles que confiam em Deus, independente se são jovens, se são velhos, se é homem, se é mulher, independe disso. Mas aqueles que estão em Deus não se cansarão, porque o próprio Senhor os dá força.